A questão 3 está falando assim, que um avião, ele levanta voo e faz um ângulo de 30 graus com o chão. Ou seja, aqui. Não sei se tá dando pra ver, acho que tá. Peraí. Então, aqui, gente, vai ficar o ângulo de 30 graus. O avião, tecnicamente, tá aqui. Vou fazer só uma setinha, porque eu não sei desenhar. E aí, tá falando que ele percorreu 8 quilômetros. Vai ficar aqui em cima. Porque, né, se é o avião, ele tá aqui, tá falando que ele percorreu 8 quilômetros, então ele é aqui em cima. Então, aí tá perguntando, nessa inclinação, o avião se encontrará a uma altura. Qual que é a altura? Aqui é o chão, aqui é o avião, a altura tem que ser isso aqui, né? A diferença que ele tá daqui pro chão. Então, tá perguntando quanto que é a altura. Eu vou colocar aqui H. Então, vamos lá. Eu tenho a hipotenusa, que são os 8 quilômetros. Eu tenho o ângulo. E eu quero descobrir o cateto oposto, porque ele está de frente com o ângulo, certo? Então, eu vou usar o seno. Aí, vamos lá, vamos armar aqui, ó. Seno de 30 é igual o cateto oposto, que vai ser o H, que é a altura que a gente quer descobrir, sobre 8, certo? Quanto que é seno de 30? Aí a gente vai lembrar daquela musiquinha lá. Ó, gente, aqui, ó, a tabelinha, né? Fiz ela aqui bem mal feita. Então, aí a gente canta a musiquinha, eu mostrei pra vocês lá, e o seno de 30 vai ser 1/2. Então, aqui, ó, a gente vai substituir o seno de 30 por, ó, meio, que é igual a H sobre 8. Multiplica cruzado. 2H é igual 1 vezes 8, que são 8, né? Aí, acho que vai ficar melhor. E aí, a gente agora vai isolar a letra, que é a incógnita. H é igual a 8. Aqui ele não tá multiplicando. Quando a gente coloca um número pro outro lado da igualdade, ele não fica, tipo assim, o oposto. Se aqui tivesse positivo, ia ficar negativo se passasse pro lado de cá. E se aqui tivesse negativo, ia passar positivo. Isso com mais e menos, né? Com essas operações, que é multiplicação e divisão, se aqui tá multiplicando, o contrário dele é dividindo. Então, ele vai passar pra cá, dividindo. H é igual a 8 sobre 2, que é 4. Ou seja, a resposta da 3 são 4 quilômetros. Fechou? Gente, a quarta questão tá falando assim, ó. Do alto de um farol cuja altura é de 50 metros, então aqui, ó, tá o farol, ok? Olha que lindo. E aí ele vai valer 50 metros. Aí tá assim, avista-se um navio sob um ângulo de depressão de 60. Lá no desenho da questão, o ângulo está aqui, ó. Então, 60 graus. Aí, deixa eu ver. Se a base do farol está no nível da água, a base do farol aqui está no nível da água do mar, a distância em metros, aproximadamente, que o navio se encontra em relação ao farol Então, o navio, que é esse bonitinho aqui, tá perguntando a distância dele daqui até aqui, que é o farol, certo? Então, vamos colocar aqui, distância D, ok? E agora a gente vai fazer o quê? Observar. Quem que eu tenho aqui? O cateto oposto, não é? Ele não tá de frente pro ângulo de 60? Essa daqui é a hipotenusa, porque ela está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, o daqui é o cateto adjacente, porque ele está juntinho aqui com o ângulo de 60. E o que a gente usa quando a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente? A tangente, certo? Então, a gente vai armar aqui, ó. Tangente de 60 é igual a cateto oposto, que é o D, que a gente quer saber, que é a distância, sobre o cateto adjacente, que é 50, certo? E aí vamos descobrir agora a tangente de 60. Olhando aquela tabelinha, ó, a gente vê que a tangente de 60 é raiz de 3,
ok? E na própria questão tá falando para usar o valor de raiz de 3 como 1,73. Então, a gente vai colocar aqui, ó, tangente de 70, raiz de 3, que é 1,73, que a questão tá pedindo. Ok? Epa. Que é igual a distância sobre a 50 metros, né? Que é o cateto oposto aqui. E agora a gente vai multiplicar cruzado. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu coloco o quê? Coloco 1, né? E agora a gente vai armar, ó. D vezes 1. Temos D, ok? E 1,73 vezes 50. Vamos armar aqui e resolver. 1,73 vezes 50. Agora a gente vai fazer aqui, ó. 50 sobre 1,73. Escrever assim ficou meio estranho, mas tudo bem. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Pula uma casa. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Opa, peraí que ainda falta. 1 vezes 0. Vamos pular aqui duas casas, né? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. Ok? E agora vamos somar esse povo todo. 0, 5, 1 com 5, 6, 3 e 5, 8. Quantas casas a gente tinha depois da vírgula aqui, ó? Aqui a gente não tem nada depois da vírgula, certo? Aqui a gente tinha 2, então vamos contar. 1, 2. Então, deu a distância dá aproximadamente 86,5. Deixa eu ver se tinha essa resposta aqui. Vamos lá, questão 5, que é um pouco mais complicada, tá, gente? Um observador marca um ponto A na rua, formando com ela um ângulo de 45 graus. O que rola? O homem desocupado estava em cima de um prédio aqui em cima, tá? E aí, ele marca na rua um ponto A. A gente vai chamar aqui. E isso dá um ângulo de 45 graus. Depois, ele caminha mais 40 metros. Então, ele vem aqui, marcou o ponto A, ele anda mais 40 metros e marca o ponto B. Então, aqui, ó, essa distância tem 40 metros, ok? E depois ele observa do topo do edifício que dá um ângulo de 60 graus isso aqui. O ponto B, ele enxerga num ângulo de 60 graus com a rua. E a altura, e aí tá perguntando aqui, ó, a altura do edifício, quanto que é? E agora, Giovanni, o que a gente faz? Aqui, gente, a gente não sabe quanto vale esse lado aqui, né? Essa rua aqui toda, né? Digamos assim. Porque a gente tem só a informação de 40 metros, mas ele não falou quanto que vale, qual que é a distância do ponto B até o edifício, né? Então, a gente vai pôr aqui um X, porque, né, a gente não sabe. E aí, o que a gente tem, ó? Aqui, o H, ele vai ser o cateto oposto, certinho? Porque ele tá de frente para os dois ângulos. Então, nas duas condições, ele vai ser o cateto oposto. Aqui, esse vai ser o cateto adjacente, porque ele tá junto com os dois ângulos, né? E a hipotenusa, gracinha, bem aqui em cima, né? Porque ela tá de frente com o ângulo de 90 graus, que forma aqui embaixo, tá bom? Bom, gente, novamente, a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Por mais que ele não tá completo, mas é o cateto adjacente. Então, qual relação a gente vai usar? De novo, gente, a gente vai usar a tangente, ok? Então, vamos lá. Tangente de 45 é igual a quê? Cateto oposto, H, sobre o cateto adjacente. Vocês concordam comigo que o cateto adjacente é isso aqui tudo? Então, ele é 40 mais x, né? Porque isso aqui a gente não sabe. Então, vamos botar aqui, 40 mais x. Quanto é a tangente de 45, família? Tangente de 45, ó que linda, é 1. Ó o carro doidão passando. Ignora. Então, vamos lá. Tangente de 45 é 1, que é igual a
H sobre 40 mais X, ok? Aqui, quando não tem nada embaixo, a gente sempre coloca um 1, né? E agora a gente vai fazer o sisteminha aqui, ó. 1 vezes H, que é igual 1 vezes 40 mais X, que é 40 mais X. Fechou? Agora, gente, para fazer isso aqui, a gente vai ter que montar um negócio que chama sistema, que é um negócio na matemática bem chato, ok? Agora que a gente já fez a relação, essa relação não tem mais nada que a gente pode fazer, porque a gente não sabe a altura e também não sabe o valor de x. Mas, vocês concordam comigo que aqui também forma um segundo triângulo? Então, a gente vai usar esse segundo triângulo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, novamente, a gente tem o cateto oposto desse triângulo de 60. A gente tem, ó, o cateto adjacente, que tá juntinho aqui com o ângulo de 60, e o cateto oposto, que novamente vai ser a hipotenusa. Então, de novo, a gente vai fazer outra tangente. Vamos lá? Tangente de 60, né? Então, vamos lá. Ó. Tangente de 60 é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é x. Ó que doideira. Aí, a gente vai ver aqui, ó. Qual que é a tangente de 60, galerinha? Ó que lindo. Aqui, gente, o raiz de 3. E, na própria questão, pediu de novo para usar a raiz de 3 igual a 1,73. Então, vamos botar aqui, ó. 1,73 é igual a altura sobre x. E vamos multiplicar, ó, lindamente. H sobre 1, H. 1,73 vezes x, 1,73x. Fechou? Então, gente, a gente ficou com esses dois sistemas aqui, com essas duas equações. Esse primeiro, que é daquele triângulo grandão, e esse que é do triângulo só daquele de 60, que é o menorzinho. Lembra? Então, agora, o que a gente faz? Vocês concordam comigo que esse H aqui é igual a esse H aqui de baixo? Então, se aqui tá falando que H é igual a 1,73x, vocês concordam que esse valor não é o valor de H? Entenderam? Aqui tá falando que H é igual a esse valor. Então, vamos colocar esse valor aqui em cima. Porque aqui não tá H. H não vale isso que tá aqui embaixo. Então, vamos colocar, ó, 1,73x, que é o valor de H, é igual também a 40 mais x. Ó que bacana. Entenderam? Ó, H é igual a esse valor. Se H é igual a esse valor, aqui a gente pode colocar o valor de H. Entendeu? Mesma coisa que a gente fez com a tangente. A gente não sabe que a tangente de 60 vale raiz de 3? A gente não sabe disso? Então, a gente substitui. Então, a gente sabe que H é igual a esse valor aqui. Só que vamos combinar que esse valor aqui não tá uma expressão bonita. Ali estava perguntando a altura do edifício em metros. Isso aqui não tá em metros. Vamos transformar em metros? Para isso, o que nós vamos arrumar da nossa vida? Vamos botar aqui, ó. Vamos juntar o x e o x. Vamos juntar, porque não são letras. E as letras ficam sempre o quê? Sempre juntas. Então, gente, nós temos 1,73x, né? Nós temos quase 2x, ok? E aí, se a gente passar o x, ele não tá aqui no positivo, a gente, para passar para o outro lado da igualdade, a gente muda o sinal, né? Vai para o sinal oposto, então vai para o negativo. Então, vai ficar 1,73x menos x, beleza? Que é igual a 40. Pegou? A gente não tem quase 2x, gente. Então, a gente tem 1x e mais 73. Então, aqui tá, ó, x menos 1x menos, ou melhor, perdão, 1,73x menos 1x, né? Então, o que vai sobrar disso aqui? 1 menos 1, 1,73 menos 1, 0,73x, ok? Que é igual a 40. Agora, nós temos que isolar, deixar aqui desse lado só esse x.
né? Então, a gente vai passar esse daqui, ele não tá multiplicando, não é 0,73 vezes x? Então, a gente vai passar ele pro outro lado, dividindo, que é o oposto. Então, vai ficar 40 dividido por 0,73. Agora, vamos fazer essa operação bonitinha. 40 dividido por 0,73. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a gente tira essa vírgula, é como se a gente tivesse multiplicado por 10 isso aqui? Vocês lembram disso? Então, vamos multiplicar, vamos tirar aqui, ó. Então, vai ficar, ó, 73. Mas, gente, eu tava falando com vocês, mas eu falei errado. Se a gente multiplicar aqui, ó, por 10, a gente vai andar só uma casa para a direita, então vai ficar 7,3. Para a gente deixar só o 73, que é o que a gente precisa, a gente vai precisar multiplicar por 100, ok? Aí sim, multiplicou por 100, vai ficar 73. Só que lembra que tudo que a gente faz desse lado, a gente tem que fazer desse lado? Vamos multiplicar 40 por 100 também, que vai dar 4.000. Fechou? Agora vamos lá. Vocês concordam que 400 é divisível, né, por 73, né? Porque o número que tá aqui não pode ser menor do que tá aqui. Então, temos que pegar aqui 400. E isso, gente, tipo assim, vocês na hora da prova, vocês vão multiplicando 73 até saber quanto que vai dar, né? E aí, aqui a gente, se multiplicar por 5, vai dar o aproximado, que é 365. Vamos subtrair, né? Subtrai normal, vai sobrar, vamos ver aqui quanto que vai sobrar, peraí. Aqui a gente precisa pedir emprestado, então vai ficar 10 aqui em cima, aqui também vai ter que pedir emprestado. Então vai ficar 10, só que como a gente emprestou para o amiguinho do lado, vai ficar 9. E aqui vai ficar 3, bonitinho, já vamos até 3 menos 3. 0, né? 10 menos 5, 5. 9 menos 6 dá 2. Calma, gente, eu sou ruim de conta. Não, dá 3, né? 6, 7, 8, 9. É isso, dá 3. Gente, matemática não é tão comigo assim, não. Mas vocês viram que esse 0 aqui, ó, ele ficou sobrando, né? Que a gente pegou só aqui o 400. Opa, acho que vocês não estão vendo. Aí, desculpa, gente. Então, ó, esse 0 daqui ficou sobrando, porque a gente pegou só 400, então a gente desce ele, 350. O mais próximo de 350 vai ser 4. Multiplicamos por 4, vai ficar 292. Tirando tudo aqui vai dar 58. Ok, gente? Isso, a gente descobriu o valor de quê? Nós descobrimos a altura do prédio? Não, gente, nós não descobrimos a altura do prédio. Nós descobrimos o valor de x. X é isso daqui, família. Só um minuto. X é isso aqui, ó. Nós descobrimos esse valor aqui. Então, agora a gente vai ter que somar somar isso aqui para descobrir o valor desse lado, para fazer outra razão trigonométrica para descobrir o h. Mas calma, vamos lá. Então, ó, descobrimos que x vale aproximadamente 54, né? Vale aproximadamente 54. Agora, gente, vamos desenhar aquele triângulo bonitão de novo, ó. Agora a gente já sabe quanto que vale esse cateto todo aqui, né? Da razão daquele triângulo lá de 45. Então, vamos descobrir quanto que vale o h, ó. 45. E agora que a gente sabe que vale 54, né? Mais ou menos. Então, agora, gente, a gente vai fazer de novo. Temos cateto e cateto. Quando tem dois catetos, usa tangente. Tangente de 45 é 1, né? 1. E aí, como não tem nada embaixo, a gente bota outro 1. É igual a cateto oposto, né? H sobre 54. Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tangente de 45, 1, tá? E
cateto oposto, a tangente, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, que foi isso aqui que a gente fez, ó. Cateto oposto sobre o adjacente. Beleza? Agora multiplica cruzado, gente. Facinho, ó. Ô, gente, eu sou uma anta, né? Vocês me desculpem. Aqui, gente, não é só 54, não, tá? Vocês desculpem. Vocês lembram que 54 é só o valor de x. A gente vai ter que somar com 40, né? Isso aqui vai dar 94, mais ou menos, né? Aproximadamente. Então, gente, mesma coisa. Como troca aqui, ó, 54 por 94, ok? 1 vezes h, 1 vezes 94, 94. Então, gente, a altura, vamos trocar aqui, né? A altura é aproximadamente 94. Lá na prova, tava dando a opção aproximada de 95, eu acho, gente. Beleza? Eu espero que tenha dado para entender. Essa questão é mais difícil, né? Porque a gente faz um contão, essa conta toda aqui, a gente faz só para descobrir o x, né? E aqui depois a gente vai ter que fazer de novo, né? Para substituir o valor de x e descobrir quanto que vale a altura, tá? Então, vocês desculpem aqui embaixo o erro, mas é isso, eu espero muito que tenha dado para entender. Gente, vamos lá. Questão 6, ela é muito grande, então eu vou ler só a parte prática, tá? Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, pessoa desocupada do caralho, né? Ela sai do ponto A, passa pelos pontos B e C, B e C, e aí ela vai e retorna pro ponto A. Gente, desculpa, tá? Desenho, mas é nosso. Então, ela vai daqui pra cá e daqui pra cá e depois voltou pra cá. Beleza? E aí tá falando assim, a pessoa que percorrer todo esse percurso terá caminhado uma distância de... O que rola, família? Lá no desenho tá falando que o lado CA, que é esse lado aqui, ele vale 0,8 km. Fechou? E o lado AB vale 1 km. Fechou? Então, a pessoa que percorrer isso tudo, ela vai ter caminhado quanto? Né? Então, ela vai ter caminhado CA mais AB mais BC. Só que a gente não tem o bendito do lado do BC, né, família? Deixa eu mudar aqui, porque eu acho que tá ruim. Né? Então, a gente precisa descobrir isso aqui. Só que, gente, nós não vamos ter como usar aquele seno, cosseno e tangente. Por quê? Porque não é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, gente, ele é exatamente assim, ó. Ele tem que formar um ângulo de 40 graus aqui embaixo. Esse não forma. O ângulo que forma aqui, ó, até que tá lá no desenho, é de 150. Continuando aqui, família. Nesse caso aqui, ó, nós temos 2 lados e um ângulo. Quando a gente tem 2 lados e um ângulo, a gente usa a lei do cosseno, que é essa daqui de cima. Vamos lá. A lei do cosseno você vai pegar aqui, ó, ao quadrado, e vai colocar ele em evidência, né? Vai colocar antes da igualdade. Esse A, gente, vai ser sempre o lado que tá oposto ao ângulo demarcado. Nesse caso aqui, ó, o nosso lado oposto ao ângulo demarcado é o x. Então, vamos pegar ele, ó, de cria e vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado. Ok? Seguindo a fórmula. E depois você vai pegar os outros 2 lados, que no caso seria aqui esse lado, que vale 1 km. Então, vamos botar ele, ó, sempre ao quadrado. Mais, ó, mais aqui da fórmula, o outro lado ao quadrado, que o nosso é 0,8 ao quadrado. Fechou? Menos, ó, esse menos aqui da fórmula, menos 2, que tá aqui na fórmula, 2 vezes B vezes C. Então, vamos lá. 2 vezes... Vamos colocar aqui, vezes 1 vezes 0,8. Esse B e C, gente, é o valor dos lados. Não tem muito, tipo assim, uma ordem que você coloca, não, tá? Só precisa botar os lados que você tem.
e vezes o cosseno do ângulo. Gente, o cosseno do ângulo de 150, eu não me lembro quanto é. Mentira, lembro sim. É raiz de 3 sobre 2. Gente, isso aqui a gente descobre lá naquela circunferência. Lembra aquele lá que o Juan passou e tal? Então, eu não vou saber explicar aquilo pra vocês. Então, eu recomendo que assistam o vídeo aula. Mas vamos voltar aqui, ó. Então, descobrimos que o cosseno de 150 é raiz de 3 sobre 2. Só um minuto que eu vou confirmar. Galerinha do bem, eu fui confirmar e aqui é negativo, tá? Então, é menos 3 sobre 2 o cosseno do ângulo de 150. Fechou? Então, agora, vamos ir substituindo aqui. Na verdade, vamos ver no que a gente já pode fazer, ó. Então, x ao quadrado não tem como, porque eu não sei o valor de x, então, repete. 1 ao quadrado é 1, mais 0,8 ao quadrado. 8 vezes 8 é 64. Então, ó, 0,64. 8 ao quadrado, 64. Menos. Gente, vocês estão vendo? Bonitinho aqui. Aqui tem um menos 2 e aqui tem um menos 2. Vamos cortar esse povo? Fechou? A gente vai botar aqui, ó, um maisinho de cria, tá? Porque assim, cortou, não tem motivo de ficar negativo, porque o menos que tava aqui era do 2, ele não existe mais. Então, a gente vai pôr um mais, porque o próximo pessoalzinho que tá aqui, eles são todos positivos, falou? Gente, minha cadeira que faz esses estados esquisitos, tá? Então, vamos fazer aqui. 1 vezes 0,8 é o próprio 0,8, vezes raiz de 3. Na própria questão, gente, tá falando pra gente usar raiz de 3 como, deixa eu ver aqui, 1,7, beleza? Então, vamos usar aqui, vamos substituir esse raiz de 3 por 1,7, entenderam? Então, agora, gente, agora mais é só soma mesmo, tá? X ao quadrado é igual 1 mais 1,64, 1,64 mais 0,7 vezes 1,7. Que, gente, era até mais correto a gente ter repetido esse povo aqui e fazer isso aqui primeiro, mas não faz muita diferença agora, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, a multiplicação, tá? Vou escrever só o 17, tá? Como se não existisse vírgula, vezes o 0,8, como se também não existisse vírgula. 8 vezes 7, gente, 56, sobe 5. 8 vezes 1, 8. Com 5, 13, ok? 0 vezes 7, ou melhor, aqui a gente pula a primeira casa, né, gente? Vou chegar mais pra cá pra vocês verem. Aqui a gente pula a primeira casa. Agora sim, 0 vezes 7, 7. 0 vezes 1, 0. Não precisa somar com nada. Agora, gente, vocês viram que aqui, ó, tem uma casa depois da vírgula e aqui também tem uma casa depois da vírgula? Esses são os números que a gente estava multiplicando, né, gente? Que é o 1,7 vezes 0,8. Então, quantas casas temos depois da vírgula? 1, 2. Vamos contar, ó? Ó, a vírgula tá aqui, né? Supostamente. Então, a gente conta, ó, 1, 2. Então, o resultado é 1,36. Então, gente, agora a gente vai somar, ó. 1,64 mais 1,36. Aqui, e lembrando que ainda é x ao quadrado, tá? Então, gente, esse resultado... Gente, tem um caminhão aqui na minha rua, então ignorem, por favor. O resultado dessa soma aqui, família, é exatamente 3. Então, ó, aqui a gente tem potência. Qual que é o contrário de potência? O contrário de potência, gente, é raiz. Então, vocês lembram que sempre que a gente passa para o outro lado, a gente coloca a operação oposta? Então, a gente vai colocar, ó, raiz de 3. Gente, e agora? Como que eu vou somar raiz de 3 com 1 e com 0,8? Pra gente descobrir quanto que a pessoa percorreu. O que a gente faz? Vocês lembram que ele falou na questão pra gente considerar raiz de 3 igual a 1,7? Tinha botado aqui? Então é isso, gente. X é igual a 1,7. Agora vamos somar. 1 mais
0,8 mais 1,7. Gente, eu tinha filmado, mas eu percebi que não tava dando pra vocês verem. Então, gente, vamos lá. 1,8, né? Aqui, ó, vai dar 1,8. 1 mais 0,8, 1,8. Agora, 1,8 mais 1,7. Vamos somar aqui. 8 e 7, 15. Sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Aqui, gente, como são, né, soma, a gente só repete a vírgula aqui embaixo, beleza? Então, o ciclano aqui, ó, percorreu 3,5 km. Fechou? Só confirmar aqui se tem essa opção. Tem, gente. Era a última opção. Então, é isso, família. Vamos a número 7, gente. Uma ponte deve ser construída sobre um rio. Ó, então, o rio tá passando aqui e aí a ponte vai ser construída para unir aqui o rio, tá? Ou melhor, perdão, unindo aqui, ó, né? A e B. Então, a ponte vai passar aqui, ó, por A e B. E escolhe-se um ponto, que é o ponto C, que vai ser esse aqui no caso, e medem-se os ângulos. Ó, vamos lá. Aqui é o C, beleza? E aí, gente, eles vão e medem os ângulos. ACB, então, ACB, então vai ser esse ângulo aqui, ele vai dar, ó, 59. E o ângulo ABC, ele dá 57. O ângulo ABC, ele, até na figura ele tava aqui, tá? Ele vai ser, ó, peraí, 57 graus, beleza? E sabendo que BC, então, esse pedaço aqui, gente, ele mede 30, tá? Ficou meio confuso, ficou meio feio aqui, mas tudo bem. Então, esse ponto aqui, BC, ele mede 30 metros. Indique em metros a distância AB. Então, ele quer saber isso aqui, beleza? Ele deu 2 ângulos e um lado. Novamente, gente, isso aqui não é um ângulo de... Ó, não é um triângulo retângulo. Não tem um ângulo reto aqui, beleza? Não tem um ângulo de 90 graus. Então, o que nós vamos fazer? Quando a gente tem 2 ângulos e um lado, a gente usa a lei do seno, tá bom? Então, considerem, gente, só essas duas relações aqui, tá? É porque essa aqui é a fórmula completa, mas a gente só tem 2 ângulos, né, e um lado. Então, não precisa da gente falar sobre isso aqui, tá? Considera só isso aqui. Na lei do seno, gente, vocês sempre vão colocar o lado sobre o ângulo da frente. Então, ó, a gente tem esse lado, mas a gente não tem o ângulo aqui da frente. Se a gente tivesse aqui no ângulo... Calma. Aqui no lado X, a gente tem o ângulo de frente, que é o 59. Então, a gente pode colocar X sobre o seno... Aqui, ó, tava até falando, tá, gente? É o seno do ângulo, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui o seno de 59. Isso tudo é igual. Aí, o lado que a gente tem, né, gente? O lado 30 sobre qual que é o ângulo daqui de cima. Gente, a gente sabe, o Juan explicou, que dentro de um triângulo nós temos que ter 360 graus, ok? Então, somando 59 com 57, a gente vai ter um valor aqui que eu não estou me lembrando qual é, mas vamos somar aqui, ó, 59 e 57. Aqui vai dar 16, sobe 1, e aqui vai dar 10, 11, né? 116. Se eu não me engano, só um minuto. Gente, perdão, eu falei errado. Não são 360 graus, são 180, tá? Então, dentro de um triângulo, nós temos que ter 180 graus. Somando esses bonitinhos aqui, dá 116. Então, fazendo agora 180 menos 116, ó, a gente tem 64, tá? Vou armar aqui bonitinho e fazer. 180 menos 116, aqui a gente pede emprestado, aqui vai ficar 7. E a gente faz aqui 4, 7 menos 1, 6, 64, beleza?
Então, gente, aqui, ó, vai valer 64 graus. Agora, a gente tem certinho, né? Temos o lado e temos o ângulo que tá de frente, que é o que a gente precisa. Sempre que a gente vai usar a lei do seno, a gente precisa do lado e do ângulo da frente, tá? Então, agora a gente vai colocar aqui embaixo do 30, seno de 64. Na questão, tava pedindo pra gente considerar, ó, o ângulo ou melhor, o seno do ângulo de 59, 0,87, que é igual aqui a 30, né? E o seno de 64, gente, se você prestasse atenção aqui embaixo na questão, usando os dados, de cara você ia saber que o ângulo que falta é o ângulo de 64, porque ele já dá até o seno do ângulo de 64, que é 0,9, tá? Então, agora a gente vai multiplicar cruzado, família. Então, vamos ter x, que é aqui AB, né? Nós vamos ter x vezes 0,9, que é igual a 30 vezes 0,87. Gente, eu vou fazer aqui mais diretão, beleza? 30 vezes 87 dá 26,10. Beleza? Dá 26,10. Tá? Aí vocês vão armar aquela operação bonitinha, né? Fazendo com as vírgulas, que eu fiz aqui algumas vezes. Mas qualquer dúvida eu faço essa operação aqui pra vocês, tá? E aí, gente, a gente não tem aqui que isolar agora o x, como sempre. Então, a gente aqui não tá multiplicando, a gente vai passar pra cá, dividindo, ok? Então, vai ficar 26,1, né, que é a mesma coisa aqui, sobre 0,9, ok? Agora, gente, fazendo essa divisão, dá exatamente, família, exatamente não dá, né? Porque, vamos até mostrar aqui na folha que eu fiz, eu aproximei, gente, esse valor aqui, ó, de 7, gente, perdão. Eu aproximei esse valor aqui, ó, para 27, tá? Por que que eu fiz isso? Porque quando eu multiplicasse aqui por 10 para tirar a vírgula, ia dar 270 dividido por 9. E a gente sabe que 27 é divisível por 9, né? Então, aqui, quando for nesses casos assim, que der muito quebradinho, você vê que, tipo, o valor que você tem que dividir é um valor que se aproximasse, assim, pouco para o próximo número, que é no caso 27, a gente teria uma divisão exata, então pode fazer, tá bom? Então, para ter uma divisão exata, eu aproximei isso daqui de 27 e dividi por 0,9, né? Que é igual a 30. Acabou, gente. Morreu Maria. Tanto que até na resposta, gente, tava dando isso, tá? Tava dando aproximado. Então, gente, é isso. Gente, vamos lá. A 9 tá falando assim, ó. A roda de um carro tem 30 metros tem 30 centímetros, desculpa, de raio. Depois da roda completar uma volta, o carro terá se deslocado aproximadamente. Então, gente, para isso a gente vai usar aquela fórmula do comprimento, né, de uma circunferência, que é igual C, que é o comprimento, é igual a 2 vezes π vezes o raio, ok? Aí, na questão tá falando para considerar π do 3,14. Então, C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 30. C é igual a 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 30. Aí, gente, resolvendo isso aqui vai dar 188,4 centímetros. Essa tava bem facinha.